Olá, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui respeitando as recomendações do Ministério da Saúde, dos nossos governantes, em respeito também a todas aquelas pessoas que perderam um ente querido, em respeito também àqueles que estão sofrendo de alguma forma com Covid-19, internados ou acometidos em casa, em isolamento. Por isso nós estamos aqui fazendo gravações dos nossos cultos, das nossas mensagens, para que a gente não seja também um propagador desse vírus, tá bom? Nós temos alguns pedidos de oração, nós vamos compartilhá-los com os irmãos e eu gostaria que os irmãos da semana estivessem orando por isso, orando por esses pedidos e lembrando sempre da nossa igreja, lembrando sempre dos nossos irmãos, dos nossos membros. Semana passada a gente pediu pelo Wesley, que é sobrinho do pastor Góes, que é meu primo. Ele está internado ainda com Covid-19, teve uma pequena melhora, mas ainda está num estado bem crítico, então vamos orar pela vida dele, orar por ele, pela família dele. Também nós temos que orar pelo pastor Góes, que está em recuperação ainda, ele caiu um tempo atrás e ainda está um pouco machucado, vamos orar pela vida dele. Orar também pela família da irmã Maria, orar por todos os que estão lá, orar pelos seus filhos, pelos seus netos, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Vamos orar pela família da irmã Eleonai também, sempre lembrando dela, e dos seus entes queridos. Vamos orar também pela situação do nosso país de modo geral, por tudo que nós estamos passando e vivendo, pelas dificuldades que estamos passando, orar para que o Senhor nos dê logo uma solução para essa doença, uma vacina, um tratamento, alguma coisa, para que a gente possa se ver o mais rápido possível livre dessa doença, né? Orar pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria para lidar com essa situação, orar pelos nossos empresários, orar pelas pessoas que perderam seus empregos, orar pela nossa economia de um modo geral, para que a gente não se torne vítima do caos também. Também vamos pedir pela situação da nossa igreja, algumas coisas estão mudando, algumas coisas estão melhorando em relação a documentações, a novos planejamentos para o futuro. Então eu peço que os irmãos orem por nós, orem pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela nossa liderança, para que a gente possa tomar os melhores caminhos possíveis, tá bom? Bom, hoje nós queremos continuar a falar sobre, naquela série que nós estávamos falando sobre Jesus, sobre os ofícios de Jesus. Então na primeira semana nós falamos de Jesus como um profeta, como o profeta prometido, que foi prometido no Antigo Testamento, em Deuteronômio, ao povo de Israel. E nós queremos continuar essa série. Na semana passada nós falamos sobre Jesus como o rei prometido, naquele momento em que ele entrou em Jerusalém, que nós conhecemos como Domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa. Hoje é comemorado esse domingo pela tradição cristã. E hoje nós queremos falar de Jesus como o sumo sacerdote, ou Jesus o sumo sacerdote. E eu queria destacar algumas coisas importantes sobre o sacerdócio de Jesus, sobre como ele exerce esse sacerdócio, e nós vamos caminhar juntos por esse tema hoje. Bom, vocês sabem quando a gente compra um óculos, por exemplo? Você que usa óculos, você já deve ter passado por isso, sei lá, diversas vezes. A gente compra um óculos, a gente faz ele, escolhe uma armação bonita, escolhe uma lente de um formato legal que fica bonito no seu rosto, e quando a gente compra, aquele óculos fica maravilhoso porque foi bem ajustado, você consegue enxergar perfeitamente bem com aquele óculos. Mas passado algum tempo, passado alguns anos ou talvez décadas, você usa aquele óculos, mas ele não faz o mesmo efeito, ele não tem o mesmo poder de te deixar melhor, a sua visão melhor. Você acaba percebendo que aquele óculos não está mais te fazendo tão bem como ele fazia antes. Então você vai lá
oftalmologista, faz um novo exame com ele, ele passa um novo modelo de óculos, você vai lá e compra um novo modelo de óculos com uma nova armação, uma nova lente, e agora sim esse óculos te faz bem, te faz enxergar melhor, te faz enxergar perfeitamente. Isso aconteceu na história também. Nós vemos Jesus como um grande marco de isso ter acontecido na história. No Antigo Testamento nós vemos a velha aliança, a antiga aliança, que era baseada na lei, era baseada numa troca entre Deus e o povo de Israel, onde Deus cuidaria daquele povo, em troca esse povo obedeceria as suas leis, obedeceria as normas que ele tinha passado para aquele povo. Mas com o passar do tempo, esse povo não conseguia mais cumprir essas regras, não conseguia mais praticar a lei da maneira, na verdade nunca conseguiram, né? Mas com o passar do tempo se foi ficando pior, cada vez pior, e Deus mandou Jesus para estabelecer uma nova aliança. Agora veja, assim como óculos, assim como qualquer coisa na nossa vida, quando a gente compra algo novo, quando acontece algo novo, nós percebemos que o que era antigo já não tem mais valor. Então, hoje nós queremos falar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito e ele fez uma nova aliança com Deus que é superior à antiga. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, fez uma nova aliança com Deus que é superior à antiga. Convido você a abrir a sua Bíblia para a carta aos Hebreus, no capítulo 8. Hebreus 8. Nós vamos ler o capítulo inteiro, são apenas 13 versículos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, Hebreus 8, que diz o seguinte: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, o que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se esse estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério de Jesus que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança a qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar outra ou procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei a nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá, e não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor, e esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor: porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, da maneira pela qual o Senhor tem cuidado de nós e da maneira como o Senhor tem guiado a sua igreja. Pai, nós pedimos em especial por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão
em dificuldade, Pai, por conta do Covid-19. Entre em cada casa, entre em cada lar. Muitas pessoas estão sem notícias dos seus familiares que estão em leitos de UTI, em leitos de hospitais. Mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor visite cada um deles. Visita cada lar, visita cada pai, cada mãe, visita cada filho, Pai, que tem um pai internado. Nós pedimos por essas pessoas, Senhor. Pedimos também que o Senhor esteja com a nossa igreja, com os nossos projetos, com as nossas atividades. Pedimos que o Senhor esteja nos guiando, Pai, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Esteja com aqueles que estão na frente, Pai, da documentação, que estão à frente desse trabalho tão dificultoso e trabalhoso, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a vida deles. Pedimos também, Pai, pela família da irmã Maria, pela família da irmã Elionai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, Pai. Também abençoe a vida da família da Patrícia, Pai, que está em luto também. Pedimos que o Senhor cuide deles como o Senhor tem cuidado desde sempre. Nós louvamos o Teu nome, sabendo que o Senhor já tem feito grandes coisas por nós e o Senhor ainda fará mais coisas ainda. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, como a gente já viu nas outras semanas, o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ela foi escrita com o intuito ou foi escrita para judeus que eram cristãos, mas que estavam meio confusos quanto à sua fé, porque eles achavam que a antiga fé deles tinha mais símbolos, mais coisas bonitas que eles podiam participar de alguma coisa, porque eles olhavam para o antigo judaísmo, eles olhavam para a lei antiga e viam diversas cerimônias, diversos ritos pelos quais de alguma forma eles poderiam alcançar o favor divino, de alguma forma eles poderiam alcançar o perdão divino. E nós vemos que esses irmãos, eles olham para o Evangelho, olham para o cristianismo e pensam: nossa, mas isso aqui é muito simples, isso é muito fácil de lidar. Então logo a religião nova, esse cristianismo que para eles era novo, é menor ou menos importante que aquilo que a gente seguia antes. Então vamos voltar para a nossa religião antiga, pensaram os irmãos hebreus. Mas o autor de Hebreus, ele percebendo que isso estava acontecendo, ele escreve a carta aos Hebreus para mostrar que tudo o que acontece no judaísmo são só sombras, são só cópias daquilo que aconteceu no cristianismo, daquilo que aconteceu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando a gente chega aqui no capítulo 8, ou melhor, quanto ao que Jesus fez no seu ministério terreno, a gente pode ver que ele foi um perfeito sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote, ela é extremamente comum no mundo antigo, ela foi extremamente comum no mundo antigo. Estima-se que 1000 anos antes de Moisés escrever os livros do Pentateuco, já existiam os sacerdotes nas religiões dos povos antigos, nas cidades antigas, só que nada disso se compara com o sumo sacerdócio ou com o sacerdócio que foi instituído por Deus através de Moisés e Arão, lá no livro de Levíticos. Nada se compara com isso. Por quê? Porque o sacerdócio do povo de Israel, ou o sacerdote israelita, ele tinha como as suas funções não só espirituais, de liderar os sacerdotes, porque quando a gente fala de sumo sacerdote, a gente está falando de um grande sacerdote ou o líder dos sacerdotes. E quando a gente olha para o livro de Levítico, por exemplo, a gente percebe que o sacerdócio de Arão, ele é um pouco diferente. Ele não é simplesmente o líder dos sacerdotes do povo de Deus, mas ele também é um líder ou um juiz moral e espiritual. Ele tem pelo menos essas duas funções. Ele pega as ofertas do povo e leva até o Senhor, as ofertas de cordeiro, as ofertas de cereal. Ele tem todo essa função de pegar as ofertas e levar até Deus, mas também ele tem uma função de julgamento,
coisas criminais mesmo. Por exemplo, homicídios, quem julgava era o sacerdote. O homicídio culposo, que a gente diz, né, quando a pessoa mata alguém sem querer. Quem julgava isso era o sumo sacerdote, ele que tinha essa função meio que de juiz. E como juiz, o sumo sacerdote, ele era como uma espécie de guardião dessa antiga aliança. A aliança que eles tinham feito que Deus tinha feito com o povo de Israel, se baseava na lei. Logo, aquele que julgava a lei, se as pessoas estavam seguindo a lei de Deus, era como uma espécie de guardião da lei, uma espécie de guardião daquela aliança, para que sempre mantesse o povo na linha, sempre mantesse o povo nos trilhos. Mas, com o passar do tempo, o sacerdócio que deveria ser exercido, o sumo sacerdote deveria apenas ser um dos descendentes de Arão, ou alguém que fosse da descendência de Arão. Nós vemos que isso acaba se deturpando com o tempo, e o sumo sacerdócio, ele acaba se tornando o sumo sacerdote acaba se tornando uma figura mais política, uma figura mais menos espiritual e religiosa, e começa a se tornar uma figura política e mais interessada ou fazendo os interesses do Império Romano. Então, quando a gente chega na época de Jesus, no tempo que Jesus viveu, nós vemos um sacerdócio totalmente corrompido, né? Um sacerdócio totalmente deturpado, onde o Império Romano, a seu bel prazer, colocava, nomeava ou tirava do cargo os seus sumos sacerdotes. E quando a gente vai para o capítulo 8 de Hebreus, a gente percebe que Jesus, ele é o sumo sacerdote mais do que perfeito. Ele não é mais um sacerdote ou um sumo sacerdote como o povo de Israel via, um sumo sacerdote que estava ligado ou estava vendido ao Império Romano. Ele não era esse sumo sacerdote. Ele não era um sumo sacerdote que de alguma forma ele corrompia as ofertas que o povo levava dele, que de alguma forma vendia aquilo que lhe era ofertado, algo que não poderia acontecer. Mas um sacerdote que veio estabelecer uma nova aliança ou proclamar um novo acordo com Deus. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, fez uma nova aliança com Deus que é superior à antiga. A antiga aliança, a nova aliança é superior à antiga aliança. Diante disso, a gente pode destacar pelo menos 3 características ou 3 coisas marcantes nesse texto, ou 3 pontos marcantes nesse texto de Hebreus capítulo 8. A primeira é: Jesus é o nosso sumo sacerdote. O autor de Hebreus deixa claro que a coisa mais importante, a coisa de suma importância que ele queria que as pessoas entendessem nesse capítulo é que Jesus é o sumo sacerdote. Olha o versículo 1 que ele diz: o mais importante do que temos tratado é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Essa é a parte mais importante. Do que eles vinham tratando? Qual que era o assunto da carta antes disso? Quando a gente vai para o capítulo 6 e 7, o autor de Hebreus ele começa a explicar sobre alguns acontecimentos antigos, principalmente da vida de Abraão. E nesses acontecimentos ele lembra da história de Abraão com Melquisedeque. Lembra de quando Abraão foi lutar com os reis do Egito, e quando ele venceu esses reis, ele encontrou com um sacerdote da ordem, de alguma forma ele servia a Deus. A gente não sabe de onde ele veio, não sabíamos qual era a descendência dele ou de qual família ele veio, mas ele era um sacerdote de Deus, e Abraão paga o dízimo a esse sacerdote, reconhecendo que aquele sacerdote era um sacerdote divino. E da mesma forma como Melquisedeque não tinha uma descendência araônica, ou ele não era descendente de Arão, a gente nem sabia de qual descendência ele era, Jesus também. Jesus não tinha descendência araônica, ele não era da tribo de Levi, mas ele era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Mas Jesus ainda assim, ele é o nosso sumo sacerdote, e é por meio dele que nós fazemos as nossas orações, as nossas súplicas. Ele é o nosso mediador. Podemos destacar
a diferença de Jesus para os sacerdotes instituídos. Era o fato de que Jesus ele não precisava de propiciação pelos seus próprios pecados. Quando a gente vê o livro de Levítico, nós vemos uma série de instruções que Deus faz a Arão para que ele ofereça holocaustos, ofereça sacrifícios ao Senhor no Santo dos Santos. Olha comigo rapidinho lá, Levítico, capítulo 16, versículo 6, que diz o seguinte: Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então Arão, de alguma forma, Arão pecava, como todos nós pecamos. Arão precisava fazer a propiciação, ou ele precisava pagar pelos seus pecados, antes de poder entrar no Santo dos Santos, para fazer a propiciação do pecado do povo. Então, tem um caminho a mais nisso aí. Antigamente, o povo tinha Arão como sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele era falho, ele cometia pecado, ele cometia erros e falhas, porque ele era um homem, assim como eu sou, como você é, como nós somos. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, porque nele não havia nenhum pecado, nele não há nenhum pecado, nenhuma sombra de erro. Ele viveu aqui, passou pelas mesmas coisas que nós e não pecou. Arão, como sumo sacerdote, precisava sacrificar um novilho por ele e por sua família. Mas Jesus, como sumo sacerdote, tem livre acesso ao Pai e já fez propiciação por nossos pecados para instituir uma nova aliança. Aliança essa que é baseada no amor recíproco. Nós vamos ver mais para frente que a profecia do profeta Jeremias, que tem nesse texto aqui, a citação a essa profecia, nós vamos ver que nessa profecia Deus fala que pegou o povo de Israel pela mão e o tirou do Egito. Não porque o povo seguia a aliança, não porque o povo seguia as leis que ele tinha deixado para o povo, mas porque ele era Deus e ele queria fazer aquilo. E quando nós olhamos para isso, olhamos para essa nova aliança, essa aliança ela é baseada no amor recíproco, onde Deus ama o seu povo, mas o seu povo ele já tem conhecimento da sua lei, e a sua lei está dentro do seu coração, dentro da sua mente, e essa a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e essa é a base dessa nova aliança, uma reciprocidade, onde o servo ou a igreja olha para Deus e ama Ele com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Essa é a ideia da nova aliança, uma via de mão dupla, onde não há mais tábuas da lei, mas há um coração repleto, um coração cheio do Senhor. Então, primeiro de tudo, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito, e ele veio e fez uma nova aliança com Deus, uma nova aliança que é superior àquela que era antiga. Então existem duas alianças. Essa é a segunda coisa, o segundo ponto que a gente pode destacar nesse texto. Nós vimos duas alianças. O texto deixa claro que existem duas alianças, uma antiga e uma nova, que é baseada na lei que traz condenação. Essa antiga, ela tinha um problema lógico, ou um problema simples, que era o ser humano. Nenhum de nós é capaz, nenhum de nós tem o poder por si só de cumprir toda a lei. Nenhum de nós tem o poder ou a capacidade de cumprir todos os ritos que a lei do Antigo Testamento traz. Nenhum de nós tem. Mas a nova aliança, ela não é feita mais com o fato de que eu tenho que cumprir algo ou seguir certos ritos para que eu alcance o perdão divino. O perdão divino já nos foi dado, porque um de nós, um que se fez como nós, já pagou pelos nossos pecados, já pagou o preço pelos nossos pecados. E esse alguém é Jesus. Ele com o seu próprio sangue, ele faz a reconciliação com Deus. Ele nos reconcilia com o Senhor, Deus pelo seu próprio sangue. E nós vemos aqui, a partir do versículo 8, a profecia de Jeremias. Essa profecia se encontra em Jeremias capítulo 31, se você quiser ler na semana, vai estar lá. Que diz o seguinte, versículo 8: Deus, porém, achou o povo em falta. Olha,
Deus, ele tinha uma aliança com o povo de Israel, ele tinha um acordo com o povo, e Deus estava cumprindo, como ele sempre cumpre, as suas alianças, as suas promessas, mas o povo não estava cumprindo, e Deus olhou para o povo e viu que o povo estava em falta quanto a essa aliança. Diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será uma aliança como fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Essa nova aliança não é mais como a antiga. O autor de Hebreus, ele coloca essa profecia aqui, mostrando que isso já se cumpriu, isso já aconteceu. Uma nova aliança já foi nos dada, não mais uma aliança que é uma aliança pela qual as pessoas não permanecem fiéis, ou que o povo de Deus não permanece fiel, mas é uma nova aliança que foi feita pelo sangue de Jesus, onde Deus, ele não enxerga mais os meus erros, não enxerga mais as minhas falhas, os meus pecados, mas ele olha para mim com a lente de Cristo, e quando ele olha para mim, ele vê que Cristo já pagou pelos meus pecados, já pagou por aquilo que eu cometi. Essa nova aliança já está em vigor, já está vigorando hoje. Continuando o texto, versículo 10: esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e eu as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. A diferença entre os dois povos que Deus está falando através do profeta Jeremias é simples. Um povo é o povo de Israel, onde era um povo, uma nação na qual haviam pessoas que seguiam a Deus, pessoas que não seguiam, pessoas que seguiam aos deuses, e essa aliança era feita com aquele povo. Então, pessoas que seguiam ao Senhor naquela época, eles olhavam para outras pessoas, isso principalmente depois do exílio babilônico, eles olhavam, as pessoas que serviam ao Senhor olhavam para as pessoas que não serviam, que serviam a outros deuses, e eles tinham que estar sempre, vou usar a nossa palavra, mas não é isso, mas evangelizando outras pessoas para que eles conhecessem ao Senhor, mesmo sendo do povo de Israel. O que acontece agora é que quem faz parte da igreja, faz parte da verdadeira igreja, já conhece ao Senhor, sabe quem o Senhor é. Esse é o fato marcante. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele conhece ao Senhor, ele sabe quem é o Senhor. E aí a gente não precisa mais ficar evangelizando as pessoas da igreja verdadeira, da verdadeira igreja. Não precisamos mais ficar evangelizando, essa é a promessa que já foi cumprida. Versículo 12: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos pecados, dos seus pecados. Eu vou dar uma breve introdução sobre como eram perdoados os pecados no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, pelo menos uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava onde a glória de Deus era manifesta. E ele entrava no Santo dos Santos, fazia propiciação pelo seu próprio pecado, pelo pecado da sua família. E quando ele entrava no Santo dos Santos, ele sacrificava um cordeiro e aspergia o sangue em vários lugares. Pegava também 2 bodes, um bode ele matava e outro bode ele mandava para o deserto. Ele impunha as mãos sobre essas ofertas, sobre esses holocaustos, e dessa forma ele simbolizava que ele estava tirando o pecado do povo e colocando sobre esses animais. Mas a verdade é que quando a gente chega aqui, a gente vê que essa promessa esse sacrifício já não é mais necessário. Porque o Cordeiro Perfeito ele já foi imolado, o Cordeiro Perfeito ele já foi morto por nós. E nós temos livre acesso a Deus, e Deus nos perdoa a todo momento.
Diz aqui: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O Senhor olha para nós e vê a vida de Cristo em nós. O Cordeiro perfeito foi morto para que hoje eu tivesse vida, para que hoje os meus pecados fossem perdoados. E toda vez que pecamos, toda vez que de alguma forma cometemos uma falha, é como se mais uma vez o Senhor Jesus fosse crucificado pelo seu pecado e pelo meu pecado. Nós já vimos duas coisas que esse texto nos fala. Primeira, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Segunda, existem duas leis. E a terceira, e talvez a mais importante de todas, é que a nova aliança, ela é superior à antiga. A lógica do autor de Hebreus, ela é perfeita, ela não tem falhas, porque ele diz no versículo 6 e 7 do capítulo 8: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Olha, isso é óbvio. Se existe uma nova aliança, se existe uma aliança em vigor e ela é perfeita, não seria necessário procurar uma nova aliança. Mas agora, se existe essa nova aliança que está em vigor e a antiga já foi passado, já é passado. E essa nova aliança, ela traz para a gente alguns aspectos, algumas características interessantes. A primeira delas é que essa nova aliança, ela nos mostra um novo modo de nos relacionar com Deus. A gente agora, com a nova aliança, não precisa mais de um sumo sacerdote para que ele leve os nossos pecados até Deus. Nós mesmos devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Não devemos mais ter um intermediário humano e falho para que nós confessemos os nossos pecados e nossos pecados sejam perdoados. Nós já temos Jesus como sumo sacerdote e o mediador perfeito entre nós, homens, e Deus. Jesus é o perfeito mediador. Não precisamos mais de um pastor, de igreja X ou Y para pagar por nossos pecados, ou pagar penitência, ou pagar de alguma forma material ou espiritual que seja. Não temos mais que pagar por esses pecados, porque eles já foram pagos por Jesus. Não confunda pagar pelos pecados com consequência de pecado, tá? Pecados terrenos, os pecados que nós cometemos aqui na terra, eles têm consequências lógicas. Eu posso não pagar por eles eternamente, porque Jesus pagou o preço por mim. Mas as consequências do pecado aqui na terra, elas são lógicas. Por exemplo, se eu ando com um carro a 120 km por hora, numa via que é de 60, eu estou correndo o risco de pagar por consequências. Eu terei consequências, eu posso tomar uma multa, eu posso bater o carro. Isso são consequências lógicas de infringir uma regra. Agora, eu posso de alguma forma escapar da lei, fugindo ou tampando a placa, mas tem consequências lógicas para isso. Jesus pagou por nós aquilo que nós cometemos, mas de uma forma eterna. Nós não pagaremos com esses pecados lá no inferno, mas todos os nossos pecados, eles têm consequências para nós, senão aqui terão consequências futuras, tá bom? E esse novo relacionamento com Deus não mais depende de mediadores e sacerdotes falhos. Não precisamos mais ter medo ou de alguma forma não ter sinceridade diante do Senhor, porque nós não precisamos mais confessar nosso pecado a um padre ou a alguma pessoa da igreja, um pastor, um líder. Não precisamos mais disso. Nós podemos simplesmente chegar ao Senhor e com sinceridade expor as nossas dificuldades, os nossos pecados e as nossas falhas, porque já temos o mediador perfeito. Isso cumpre aquilo que está em Levítico capítulo 26, versículo 12.
Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levítico 26, versículo 12. A ideia de Deus andar por entre o povo é que Ele está próximo de nós, Ele é acessível a nós, e por diversas vezes e por muitas vezes Ele nos perdoa, como um amigo que sempre está disposto a nos ouvir, a estar conosco pela sua infinita graça e amor. Não porque eu sou bom, não porque eu sou de alguma forma merecedor desse amor e dessa graça, mas porque Ele me enxerga pela mente de Jesus Cristo. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, fez uma nova aliança com Deus, que é superior à antiga. Aliança essa que mostra a nós um novo modo de nos relacionar com Deus, com mais intimidade, com mais sinceridade. Diante disso, a gente pode trazer duas aplicações lógicas à igreja, duas aplicações para nós, para a nossa vida cristã. A primeira delas é que, como igreja, a gente deve buscar mais intimidade com o Senhor. A gente deve buscar ter uma amizade mais íntima com Ele, mais próxima com Ele. Já que nós temos livre acesso por meio de Jesus, por intermédio de Jesus nós podemos nos achegar mais próximo de Deus. Agora nós também devemos chegar a Ele e termos mais intimidade, termos uma amizade mais próxima e mais íntima com o Senhor. Uma amizade essa baseada na sinceridade, baseada no amor. Um amor que nós devemos ter de amar o Senhor de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. A amizade essa baseada na sinceridade, onde eu chego ao Senhor e confesso todos os meus pecados, mesmo sabendo que esses meus pecados foram os mesmos que condenaram Jesus à cruz. Uma amizade onde eu não tenho mais medo, porque eu sei que não há mais condenação para mim. Nós, como igreja, devemos buscar essa intimidade, devemos buscar cada vez mais orar e buscar ao Senhor, cada vez mais ler a Bíblia, buscando o entendimento do Senhor, buscando mais conhecimento do Senhor, para que a gente possa chegar num ponto e falar como Abraão, que ele foi chamado amigo de Deus. Uma amizade mais íntima, mais próxima, um relacionamento mais sincero com o Senhor. É o que nós devemos buscar como igreja. A segunda aplicação é que, como igreja, nós devemos agir como facilitadores. Em que sentido? A igreja não é mais como o templo de Israel ou o templo dos judeus. A igreja não tem mais um sumo sacerdote no qual media ou que faz propiciação pelo pecado do povo. As pessoas têm livre acesso para falar com Deus por intermédio de Jesus. Elas não precisam sentar nesse banco aqui e de alguma forma pedir ao Senhor ou pedir ao pastor que ore por elas. O pastor não tem mais poder ou menos poder que um irmão, que alguém que está na igreja. Isso não existe mais. Nós, como igreja, devemos agir como facilitadores, promovendo ao povo essa facilidade de se comunicar com Deus. Muitas vezes nós vemos igrejas que, em vez de aproximar pessoas de Deus, elas acabam afastando as pessoas, porque a igreja tem virado muito mais um pedágio, tem virado muito mais um lugar onde você tem que pagar alguma coisa para alcançar um favor divino. Você vai na igreja X, você tem a unção dos R$900. Você vai na igreja Y, você tem que pagar penitência para que você seja abençoado ou perdoado por Deus pelos seus pecados. E nós reconhecemos que nós não precisamos mais de nada disso, pois o preço maior já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós, como igreja, não devemos nos apegar aos ritos e às tradições e às coisas pelas quais nós aprendemos. Nós devemos facilitar a chegada ou o relacionamento de outras pessoas com Deus. Nós devemos buscar cada vez mais que mais pessoas se relacionem. O pastor não é um sumo sacerdote moderno que nos purifica através do sacrifício de algum animal ou de algum bem material.
Jesus é o sumo sacerdote perfeito e já nos purificou através do seu sangue. Sangue esse que estabelece uma nova aliança, uma aliança que é superior à antiga e que tem como mediador o único homem que foi 100% santo, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e fez uma nova aliança com Deus, uma aliança que é superior à antiga. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos por mais uma vez o Senhor estar conosco, Pai. Obrigado pela forma como o Senhor tem nos abençoado e agradecemos por essa mensagem. Pedimos, Pai, por aqueles que vão ouvi-la, que o Senhor ilumine os corações, ilumine as suas mentes, para que eles possam compreender aquilo que o Senhor tem a dizer. Nós louvamos o Teu nome, sabendo que grandes coisas o Senhor já fez por nós e que através do sangue de Jesus é que nós fomos salvos. E Ele, que é o nosso sumo sacerdote, já fez propiciação pelos nossos pecados. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos, porque hoje nós podemos ter mais intimidade, um relacionamento mais sincero com o Senhor, porque nós fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana que vem semana que vem é Páscoa, nós iremos falar sobre, para mim, o feito mais importante de Jesus. Não é mais um ofício, mas é mais um feito que Ele fez por nós. E nós vamos relembrar desse feito na semana que vem e vamos trazer mais algumas características do que a gente falou de Jesus como um profeta, Jesus como um rei e Jesus como um sumo sacerdote, tá bom? Essa semana a gente na quarta-feira continua entregando os lanches para os moradores de rua. Se você quiser participar, entre em contato comigo, eu entro em contato com a Rebeca, que a gente pode te colocar, te buscar ou fazer de alguma forma para que a gente se encontre e vá distribuir os lanches, tá? Sábado que vem a gente iria fazer um evento aqui na igreja, né? Uma Páscoa Feliz, mas não vai ser possível, infelizmente. Nós vamos adiar esse evento pelo menos por 15 dias até que as coisas se estabeleçam um pouco e quem sabe a gente faça daqui 15 dias no modelo da drive-thru, ou a gente ainda não sabe. Orem por isso também, para que o Senhor nos dê sabedoria de como a gente vai lidar com essa situação. Os ovos de Páscoa já estão lá, os ovos de chocolate já estão lá na minha casa e nós queremos muito que isso dê certo, tá bom? Acho que eu não esqueci de mais nada, acho que eu não esqueci de nenhum aviso e peço que os irmãos estejam ainda orando por nós, orando pelas nossas vidas, para que a gente possa ter sabedoria de como lidar com essa situação nova. Muito obrigado e fiquem com Deus. Glória de Deus, Jesus, exata expressão de Deus, Jesus, sustentando todas as coisas em suas mãos, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação nossos pecados, se assentou à destra do Pai. À destra do Pai. Jesus, resplendor da glória de Deus, Jesus, exata expressão de